Pai Santo e querido, neste momento nós entramos na Tua presença, clamando a Tua bênção, clamando a Tua vitória. Deus, neste momento, nós passaremos a estudar mais uma lição, a última lição desse trimestre, onde estaremos falando sobre essa importante ferramenta, a oração. A oração que invoca o Teu poder, invoca a Tua ajuda, invoca o Senhor em nosso favor. A oração pela intervenção do Senhor. Então, te peço, Pai, nesta manhã, todos aqueles que pararem para ouvir este vídeo, eles possam ser impactados por esta palavra, possa ser desafiado por essa palavra. Aquele que está com a vida espiritual parada, possa voltar a querer desenvolver a sua vida espiritual. Aquele que está com a sua vida espiritual ativa, possa voltar, possa se esforçar, ó Deus, para manter esta vida diante de Ti, aguardando até o momento que o Senhor vem nos buscar. Se conosco nesta manhã, Espírito Santo. Que o Senhor esteja sobre a minha vida no lecionar, que o Senhor esteja sobre a vida dos Teus filhos no ouvir, e que nesta manhã venhamos ser edificados pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui na oportunidade para gravar mais um vídeo, né? Desta vez aí no encerramento da nossa lição, né? Nós passamos todo esse trimestre estudando os Salmos, né? Como uma referência de adoração e oração do cristão, né? Estudamos aí 13 lindas, 12, que a terceira vamos estudar agora, né? 13 lições maravilhosas em que, como foi falado em todo este trimestre, lições preciosas para a nossa comunhão, para a nossa vida devocional, para o nosso relacionamento com Deus. Aquele que estava com um relacionamento meio caído foi despertado para se erguer diante do Pai, né? Aquele que vinha mantendo um relacionamento aí firme diante de Deus, continua aí então firme, né? No propósito, aguardando o momento mais esperado, que é o momento do arrebatamento da igreja aos céus, ao encontro do noivo. Tá bom? Então, só fazendo um pequeno resumo aqui, visto que hoje o tema da nossa lição é orando pela intervenção divina. Esta é a última lição deste trimestre, lição 13, domingo 28 de junho de 2020, né, onde será dada esta lição. O nosso textuário diz que o Senhor, que é o homem, para que conheça, e o Filho do homem, para que estime. Salmos 144, versículo 3. A verdade aplicada diz: é fundamental que o discípulo de Cristo tenha uma vida em permanente oração por si próprio, pela sua família e pela nação. O nosso texto de referência se encontra no Salmo 144, versículo 5, versículo 7, versículo 9 e o versículo 12 e 15. Convido a você a pegar a sua Bíblia, né? Pegue aí a sua Bíblia, pegue aí a sua revista, esteja com ela em mão, para que você possa acompanhar, né? Que a gente vai estar
Eu não costumo muito ficar lendo a revista não, mas eu resolvi nesta lição estar fazendo aí uma interação entre leitura, né? Eu vou lendo e passando alguma coisa para os irmãos, vou lendo e passando alguma coisa para os irmãos dentro dos tópicos. Quem acompanha os meus vídeos nos meus canais, ou quem já nos viu lecionando na escola dominical, na nossa EBD, sabe que, como costume, eu vou passando os objetivos da lição dentro dos nossos tópicos, referente a cada objetivo. Então, o nosso texto de referência, como eu já disse, é o Salmo 144. O versículo 5 diz assim: abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. O 7 diz: estende as tuas mãos desde os altos, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos dos estranhos. O 9 diz: a ti, ó Senhor, cantarei um cântico novo, com saltério e com instrumento de 10 cordas. Te cantarei louvores. Para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedra de esquina lavrada, como coluna de um palácio. Esse é o versículo 12. E o versículo 15: bem-aventurado o povo a quem assim sucede, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Bem, nós vimos aqui que estaremos falando sobre oração pela intervenção divina, tá bom? Bem, o nosso primeiro objetivo é refletir sobre nosso relacionamento com Deus. Esse primeiro objetivo, ele vem aqui de acordo com o nosso primeiro tópico, que vai tratar aí do Salmo 144, o primeiro subtópico, aí trazendo uma visão panorâmica disso, né? E a partir do segundo tópico, nós vamos começar então a observar essa questão, né, de refletirmos sobre o nosso relacionamento com Deus a partir do refletir nesses Salmos de número 144. A introdução diz assim: no presente salmo aprendemos sobre a oração acompanhada da confiança e louvor e os benefícios que ele traz para o nosso relacionamento com Deus, para que a nossa família e para a sociedade, na qual vivemos, né? Estudaremos nesta lição o Salmo 144, que nos conduz à reflexão sobre o nosso relacionamento com Deus, principalmente no que diz respeito à oração. Eu não vou ter tempo de fazer isso, porque senão vamos pegar bastante tempo e requer explicação, mas eu gostaria que você pegasse essa lição aí ainda durante essa semana e olhasse oração em 3 níveis. Oração, súplica e clamor, né? Dentro desses 3 níveis, a gente exerce esta oração intercessória para que aconteça então a intervenção de Deus, seja em qual esfera for em que estivermos precisando dessa intercessão. Me lembro bem que o Maicon, na nossa última aula, já no finalzinho da aula, ele comentava, né, a respeito dos princípios de Deus e de termos esses princípios em nós. Quando ele falou a respeito das bem-aventuranças, e ali ele começou a relacionar algumas coisas a respeito do que Jesus estava falando naquele Sermão do Monte, aonde não é para nós simplesmente olhar e observar,
Mas ali, segundo a explicação do nosso professor Maico, presbítero Maico, é Jesus mostrando para nós como é que é ser crente. Ou seja, todos aqueles princípios que fala ali no Sermão da Montanha, né, onde ele até especifica ali a questão da sede de justiça, a questão dos pacificadores, dos que choram, né? Ele deixa bem claro que aquilo ali tem que ser parte do nosso caráter, da nossa essência. Aí eu pus um desafio para o irmão, perguntei para ele como então praticar, né? Porque é bom falar, mas e viver na prática. E o irmão foi bem explícito. E no resumo da resposta que o irmão nos deu em classe, se envolva, se relacione. Então, partindo desse princípio que aprendemos na lição de número 12, uma parte do que estava sendo explicado para nós ali a respeito da edificação da família, aonde o irmão Maico trouxe essa parte que eu estou vos comunicando aqui, para que esse relacionamento em que nós estamos falando, conversando aqui, para que esse relacionamento ele venha estar vivo, firme e forte, é preciso que a gente o exerça no nosso dia a dia. Que nós nos envolvemos com Deus por todos os aspectos que a Bíblia nos mostra de como construirmos esse relacionamento e fazermos ele ficar firme em Deus. E os caminhos, queridos, nós de velho estamos sempre sendo lembrados nos cultos da igreja. O nosso pastor mesmo deu aí algumas semanas atrás uma série de estudo com relação à oração, e foi muito tocado no tópico aí, nessa questão desse tópico, desses princípios que a gente precisa permear para construir esse relacionamento com Deus e manter esse relacionamento com Deus. O que precisa é a gente se entregar. O que precisa é a gente se colocar na disposição para que isso aconteça nesse patamar. E a receita, como eu acabei de dizer, sempre estamos ouvindo: jejum, oração, leitura da palavra de Deus, ida aos templos, aos cultos da igreja, se reunir com a igreja, participar do corpo de Cristo, entregar o seu dízimo, a sua oferta, não como uma obrigação, não por obrigação, não porque se você não entregar o seu dízimo e a sua oferta, o pastor não vai mais te olhar, o pastor não vai mais te dar um cargo na igreja, o pastor não vai mais te amar, porque o dízimo e a oferta, meu amado, é um ato de adoração, de agradecimento. Meu ponto caiu aqui, espera só um instantinho. Caiu abençoado aqui. Para mim não perder. Pronto. É um ato de agradecimento a Deus. Nós não podemos partir desse princípio em que anda sendo pregado, que se não dermos o dízimo, se não dermos a oferta, nós vamos ser amaldiçoados, o devorador vai entrar, vai destruir. É mais simples pregar pelo princípio que Paulo nos ensina, que o ato de dizimar, o ato de ofertar, seja em espécie, seja com o seu tempo, com o seu trabalho, tudo que envolve a sua vida, esse ato de você entregar a Deus a 10ª é um ato de adoração, é um ato de louvor, não é uma moeda de troca como muitos pregam e diz que se você der 10, Deus vai dar 1000. Não, Deus já te deu.
ele pede simplesmente 10% do que ele te deu para a manutenção da sua obra. Então, participando do dízimos, né, dos cultos, se relacionando, assim, querido, indo aos evangelismos, participando das escolas bíblicas, assim, mantendo uma vida ativa diante de Deus, nós vamos construindo esse relacionamento e fazendo com que ele permaneça firme diante do Senhor. O nosso primeiro tópico aqui, no nosso ponto 1.1, fala da visão panorâmica. Aqui é uma visão por alto do Salmo 144, né? Onde o nosso comentarista diz: os escritores Esdra e Reginaldo, na classificação dos salmos por assunto, convido você a pegar a sua revista e me acompanhar na leitura aí, tá bom? Na classificação dos salmos por assunto, inclui o Salmo 144 no grupo dos salmos da oração, usado principalmente em cultos, a quem o classifica como salmos de ação de graça e louvor. Encontramos nesses salmos muitas expressões presente no Salmos 18, bem como o cântico de Davi, registrado em 2 Samuel 22. A presença de um tema presente em outros cânticos, segundo Kidner, fez vários estudiosos considerarem a possibilidade deste salmo ter sido composto por alguém posterior a Davi. Seja como for, é possível identificar nesse saltério muita experiência de Davi. Verso 7 e 8, verso 10 e 11. Sua plena confiança no Senhor, verso 1 e 2. E sua vida de constante conhecimento e gratidão a Deus, versos 3 e 4 e o verso 9. Trata-se de um excelente guia para a nossa vida devocional, louvor e clamor, gratidão e intercessão. Então, esta é uma visão panorâmica aqui dos Salmos 144. E dentro desta visão que nós estamos trazendo aqui, nesta questão do relacionamento com Deus, o nosso ponto de partida diz que é essencial ter uma vida em constante oração. A oração caiu de novo, meu ponto, irmão. Agora caiu no chão. Então, abençoado. Pronto. Vou deixar ele aqui do lado que eu dá pra pegar, captar. Porque falando só pelo áudio do telefone, às vezes fica ruim para se ouvir, né? Deixa eu botar ele aqui próximo de mim e fica fácil. Bem, tirei. Então, a oração, querido, é uma das principais ferramentas para nós construirmos esse relacionamento com Deus. O 1.2, um salmos que exalta Deus. Como recorrente nos salmos, o cântico inicial exaltando a Deus. Vou repetir. Como é recorrente nos salmos, o cântico inicial exaltando a Deus. Versículo 1. Bendito. Aponta para o ajoelhar-se e bendizer a Deus. Ou seja, em outras palavras, irmãos, é aquela ação da nossa oração. Quando nós aprendemos lá com a oração dominical, que antes de qualquer coisa nós temos que exaltar, louvar e glorificar a Deus. Ou seja, não é uma oração repetitória, né? Repetitosa, mas é uma ação da nossa oração mesmo, nos apresentarmos a Deus. Apresentar a Deus antes de qualquer coisa a nossa adoração, em louvá-lo, em ser grata a Ele. Aí nós vamos ali dizendo: Tu és grande, Tu és poderoso. É como o povo de Israel fazia. Ó Deus glorioso, Deus de Abraão, Deus de Isaac. Ali vai exaltando, louvando e glorificando a magnitude de Deus. É como um filho quando chega no pai, ou como uma esposa quando chega no marido,
e quer alguma coisa, Ô, meu amor, precisamos ter uma conversinha aí, preciso falar um negócio pra ti, vem com aquela carícia, aquele sossego, aquela paz. O filho é a mesma coisa, papaizinho, mamãezinha, tá entendendo? Antes da gente expressar qualquer petição a Deus, nós precisamos aqui, na questão de nós e Deus, uma expressão desinteressada de qualquer coisa, mas simplesmente por ser substância da nossa costumeira oração, de exaltar e bendizer a Ele, porque assim aprendemos com a Bíblia, entramos em sua presença, o bendizendo, o louvando e o adorando. Significativo o uso da expressão minha rocha, transmite a ideia da experiência pessoal e relacionamento. Rocha é uma figura bastante utilizada para expressar a segurança, firmeza, proteção, refúgio que encontramos em Deus, adoração. E relacionamento, nota a repetição das expressões no versículo 2. Minha e meu. São preciosas lições para os discípulos de Cristo nesses dias tão desafiadores. Não apenas cantar, clamar na hora do perigo, mas relacionamento. Amém, meus queridos? Então, fechando aqui este ponto, nós passamos boa parte das lições falando a respeito disso, dos desafios que nós temos que estar apegado a Deus, confiando em Deus para nós vencermos esses desafios que vai surgindo no nosso na nossa caminhada, tá entendendo? Então precisamos estarmos com a nossa vida firme e com esse relacionamento vivo, porque sempre que esses problemas bater na nossa porta, nós teremos a quem recorrer. Nós colocamos o nosso joelho no chão, né? Que é uma das formas de você mostrar que você está rendido diante de Deus. Não que você não possa orar de pé, como nós aprendemos bem com o nosso pastor, os que foram ou os que pegaram pelos cultos online nas quarta-feiras aí, né? O pastor falou a respeito disso também, das posicionamento na oração, seja de pé, deitado, seja sentado. Não importa a posição que você vai orar, o importante é que você ore e que este momento você esteja totalmente elevado a Deus. Agora, o posicionamento de joelho é uma forma de você mostrar que você está submisso, você está sujeito, se humilhando diante de Deus. E aquele que se humilha diante de Deus, a Bíblia diz que Deus, que é exaltado através da nossa oração, nos exalta. O 1.3, a inferioridade do homem. Bem, o salmista procura fazer um paralelo entre a superioridade de Deus e a inferioridade do homem. Conforme destaca o tópico anterior, Deus é comparado a uma rocha, representando a firmeza, a ausência de variação. Um ser inabalável. Ao referir-se ao homem, o salmista declara: o homem é semelhante à vaidade. Os seus dias são como sombra que passa. Salmo 144, versículo 4. Assim, o salmista apresenta alguns contrastes entre homem e Deus. Deus é rocha, o homem é vaidade. Vaidade é aquilo que é vão, ilusório, instável, pouco duradouro. A ideia de instabilidade é reafirmada pela expressão: os seus dias são como sombras, ou seja, efêmeros, logo passa, transitório, né? Independentemente da posição ocupada.
da condição financeira ostentada, do conhecimento obtido. Nós não podemos transpor a instabilidade humana. Por um lado, somos transitório, por outro, a superioridade é estabelecida de Deus. A superioridade e a estabilidade de Deus nos completa. Então, eu li para chegar até esse ponto aqui exatamente para falar isso. O homem, como Isaías mesmo disse, se não me engano foi Isaías, diante de Deus nós somos um pedacinho de caco, um caco diante do Criador. E é por isso que o salmista pergunta no versículo 3, tipo que ele estivesse dizendo, ou em outra tradução você pode, quem sabe, eu não conferi, mas a ideia desse versículo é isso mesmo, né? Quem é o homem? Aqui está dizendo que é o homem, mas vai nessa mesma direção. Quem é o homem para que o conheça, e o filho do homem para que o estime? Mesmo o homem sendo inferior a Deus. E aqui, agora nós não estamos falando do ser masculino, mas aqui esta palavra ela vai de encontro à raça humana. Homem no sentido macho, homem no sentido fêmea. É a palavra genérica para a raça humana. Então, nós, diante do Criador, somos inferiores, incomparavelmente inferiores. Apesar de sermos o único ser na Terra que tem essa ligação do celeste com o terreno. Do barro, Deus nos fez e soprou sobre nós o seu fôlego de vida. Rua, nos dando sua vida em nós. Então, apesar de termos a essência divina em nós, ainda assim somos inferiores. Mas quando este homem que é inferior, e como nós vimos aqui, que é como fumaça, falando da nossa transitoriedade, nós achamos que esses poucos segundos que estamos aqui na Terra é alguma coisa. Irmão, os nossos dias de vida, ainda que nós alcancemos os 80 anos, como a Bíblia diz, passou disso é só fadiga. Ainda que nós cheguemos numa boa velhice de 100, 102, 110 anos, como alguns têm chegado até um pouco mais, diante da eternidade, irmão, isso não é nada. É como um vento que passa diante da nossa face, aquela brisa que passou, de repente passou. É como um veloz carro de corrida que você olhou e já foi. Assim é os nossos dias. Pense bem. Ainda ontem você estava com 20 anos, hoje já está com 45. Quando você piscar hoje já está com 60, quando você pensar que não, já passou para a eternidade. Se Deus não colher antes. Então é nesse ponto que o salmista está dizendo. Agora, o homem, este homem em sua inferioridade, novamente retorna a lembrar os irmãos. Homem no sentido da raça humana. Se esse homem está conectado nesse relacionar com Deus, ele não deixa de ser inferior a Deus. Ele continua sendo inferior a Deus. O homem sempre será inferior a Deus. Mas o homem com Deus, diante dos demais, sem Deus, ele tem, querido, como dizer a palavra, ele está num outro nível. Um outro nível. E o homem espiritual, este está num nível bem mais excelente ainda. Porque existe os que estão na igreja, que são igreja, tem os que são espirituais e os que ainda não conseguiram alcançar esse patamar, tá bom?
Então, é muito importante nós frisarmos isso aqui. Nós não podemos transpor a instabilidade humana. Por um lado, somos transitório. Por outro, a superioridade e a estabilidade de Deus nos completa. Ou seja, por estarmos firmes nessa rocha que nós falamos aqui, falamos no tópico anterior, por estarmos estabelecidos, nós falamos muito sobre isso durante as nossas lições deste trimestre, por estarmos estabelecidos em Deus, nós alcançamos um outro patamar, uma outra realidade. Estamos bem mais adiantado nesse relacionamento com Deus. Então, o objetivo para esse nosso primeiro tópico aqui é refletir, ou nos levar a refletir sobre o nosso relacionamento com Deus. Eu espero que enquanto eu vou falando aqui, expondo esses tópicos na minha falação, o irmão, a irmã que está acompanhando aí do outro lado, vá pensando como é que está o seu relacionamento com Deus, exatamente nessas ferramentas das quais eu falei aqui: jejum, oração, leitura da palavra, estudo, reflexão, participação nos cultos, como está a sua vida nos seus atos de louvores e agradecimento a Deus, também no quesito devolver a Deus o que é de Deus, e os sinais que vai acontecendo na nossa vida vai demonstrando qual o nível desse relacionamento que nós estamos tendo com Deus. O Salmo 144 é um salmo que exalta a Deus. Nós vimos aqui que o salmista Davi procura fazer um paralelo entre a superioridade de Deus e a inferioridade do homem. Dentro disto que nós aprendemos aqui, nós trouxemos isso aqui envolvido com o nosso objetivo nessa questão de refletirmos sobre o nosso relacionamento com Deus, e assim nós podemos então ver que quem alcança esse patamar ou não, ele precisa procurar a ter essa vida de relação com Deus, de relacionamento com Deus, que é para que ele possa ser uma ferramenta de Deus na terra, orar para que, através dessa comunhão com Deus, desse relacionar, através da sua oração, como o salmista Davi mesmo disse aqui, olha o nível da oração, querido. Abaixa, ó Senhor, os teus céus, e desce, e toca os montes, e fumegarão. Estende a tua mão desde o alto, e livra-me, arrebata-me das muitas águas, das mãos dos filhos do homem. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, um saltério, e com instrumento de 10 cordas te cantarei louvores. Quando nós pensamos nesse patamar de oração, nós lembramos só de Moisés. Deus, espera aí, Pai, o que é que o povo do Egito vai falar de ti, Deus? Tirou do Egito, trouxe para o deserto para matar eles lá no meio do deserto. E Deus diz: é mesmo, Moisés, não, deixa o povo continuar. Quando a gente fala de níveis, nós esquecemos que além de Moisés, existem muitas outras pessoas na Bíblia que nesse patamar de relacionamento se colocaram, querido, num posicionamento de conversar com Deus tete a tete. Isaías vai lá e diz para Ezequias que ele arrume a casa dele, que ele vai morrer. Não viverás. Isaías deu recado. Ezequias tinha intimidade com Deus. Ele nem se levantou, só virou para a parede, começou a chorar, começou a lembrar de Deus, a lembrar a Deus que ele era um homem reto, íntegro. Resultado, Isaías nem saiu do pátio do palácio. Deus diz: volta lá e diz para Ezequias que eu ouvi a oração dele e estou dando a ele mais 15 anos de vida. Elias: se sou eu mesmo homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você com os seus 50. Vamos fazer aqui uma disputa aqui. O Deus que responder com fogo, este é o Deus verdadeiro.
E a Bíblia vai dizer ali em 1 Reis 18 que aqueles profetas de Baal, de Acera, se retalhavam, se fizeram e aconteceram como os meus irmãos conhecem a história, e nada aconteceu. E Elias, por estar relacionando-se com Deus, simplesmente fez essa oração por intervenção divina, e fogo desceu, lambeu aquele suco, aquelas valas cheias de água, consumiu o holocausto, e o resultado disso aí os irmãos já sabem. Eu estou dizendo isso, meu querido, para dizer para mim e para você que essa mesmo patamar de relacionamento que existia, que eu li aqui no Salmo 144, que existia entre Davi e Deus, porque eles não dão a certeza não, mas na epígrafe aqui do Salmo 144 aqui, está dizendo que esse salmo é de Davi. Os estudiosos ficam assim meio, mas como nós mesmos vimos aqui na visão panorâmica, né? Tanto nos cânticos daqui, como do Salmo 118, como lá em 2 Samuel, é bem provável que esse salmo seja de Davi, e pela linguagem a gente vai já assim, dizendo que é de Davi. Então, este relacionamento, esse nível de se relacionar com Deus não ficou em Davi, não ficou em Ezequias, não ficou em Elias e em tantos outros nomes que poderíamos dar como referência aqui, como falamos de Moisés também. Mas ele está aberto a todos que se propõem a buscar diante de Deus, tá bom? Vamos lá para o nosso segundo subtópico, que já foram meia hora aí da nossa lição, tá? O segundo tópico trata aí da confiança, oração e a graça de Deus. Para esse segundo tópico, nós temos por objetivo mostrar a importância de uma vida de oração. Bem, de certa forma, né, nos expomos essa questão do caminho que nos leva a manter uma vida de relacionamento com Deus. Nós sabemos que o principal passo disso é a oração. E enquanto falava a respeito disso, também acredito que expus aí aos irmãos esta questão, né, da importância de estarmos orando. Como nós vimos na verdade aplicada, nós passamos por um trecho ali aonde fala a respeito desse relacionamento. Quando nós estamos bem com Deus, o que acontece? Nós conseguimos ser bênção para nós, bênção para a nossa família e bênção para a sociedade. Este é o benefício da oração. Nós conseguimos, quando estamos nesse relacionamento com Deus, sermos então um ícone nesta terra, abençoador para as vidas que vêm até nós. É como a Bíblia mesmo vai dizer, que nós somos sal nesta terra, luz neste mundo. Então aqui diz, uma das muitas lições que os servos de Deus da atualidade podem extrair do Salmo é o fato de que, mesmo passando por aflição, perseguições e perigos, aquele que está em Cristo não está impossibilitado de apresentar a Deus em oração os seus maus momentos e necessidade, com plena confiança, além de expressar em todo tempo a gratidão ao Senhor. Como um bom filho, nós temos a liberdade pelo sangue do Cordeiro, como diz o escritor aos Hebreus. Nós temos essa intimidade de ir até o Santo dos Santos e invocar a bênção dele em nosso favor através da oração. E aí nós temos, como vai dizer aqui o 2.1, a graça de Deus em nós. Num contexto de tanta exaltação humana e exagerada exposição de conquista pessoais, bem como do uso da expressão como determino meus direitos, entre outros, é importante enfatizar que o salmista
está bem consciente de que a sua segurança e certeza na oração estão baseadas na benignidade ou graça de Deus. Salmo 144, versículo 2 ao versículo 4. Tal percepção também está no Salmos 8, versículo 4, né? Por outro lado, também é preciso lembrar que o fato de conhecermos nossa dignidade diante da grandeza e santidade de Deus não deve impedir-nos de o buscar, mas como salmista e tantos outros, nós acheguemos com confiança, não em nossos méritos de justiça própria, pois não temos nenhum, mas em Jesus Cristo, que intercede por nós junto a Deus. Foi o que eu acabei de dizer agora, né? Onde aqui em Hebreus fala a respeito dessa liberdade pelo sangue do Cordeiro que temos, né? De ir até o Santo dos Santos. Que ninguém se glorie, Paulo diz em Efésios 2, 7 a 9. Você confira aí na sua Bíblia. No Novo Testamento, a palavra graça está ligada ao sacrifício vicário de Cristo. Gratuitamente Jesus se sacrificou ao homem, nos dando assim este livre acesso ao trono da graça, aonde nós, pelo sangue do Cordeiro, podemos ir ali sempre, chamar por Ele, clamar a Ele, pedir a ajuda dEle. E por nós estarmos em comunhão com Deus, por nós estarmos vivendo nessa comunhão, por nós entendermos a importância de uma vida de oração, nós entramos sempre na presença dEle, porque sabemos que através da oração, como muitos falam por aí, a oração é a chave da vitória. O 2.2 fala a oração pela presença de Deus. Ao chamar a Deus que abaixasse os céus e descesse, Salmo 144, versículo 5, é possível que o salmista estivesse recorrendo a outro registro que fizeram uso desta expressão, Êxodo 3, 7 a 8. O Senhor disse a Moisés que tinha visto a aflição do seu povo, ouviu e o seu clamor e desceu para livrá-los. Queridos, veja bem, existem N passagens na Bíblia que mostra essa atitude de Deus para conosco. Por exemplo, não me engano, vai aparecer na tela já já, é onde a Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra. Para Deus olhar para os fiéis da terra, Ele precisa se inclinar. A Bíblia diz lá em João, né, quando fala da adoração, que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. E aí nós temos algumas outras passagens na Bíblia que fala deste cuidado de Deus para conosco. E o que vai fazer com que Deus esteja, como disse aqui, o Senhor disse a Moisés que tinha visto a aflição do seu povo. O que vai fazer com que Deus veja a nossa aflição é a oração pela intervenção de Deus, pela presença de Deus, a presença que intervém, a presença que muda, a presença que faz a água transformar em vinho, a presença que faz o demônio ser expelido, a presença que faz a doença ser retirada, ou a presença que nos consola a aceitarmos o que Deus está proporcionando para nós dentro daquela situação. Às vezes Deus não nos livra da cova,
mas nos livra dentro da cova. Não nos livra da fornalha, mas nos livra dentro da fornalha. E aqui nós continuamos dentro do primeiro objetivo também, a questão do relacionamento com Deus. Então, é de suma importância para vermos a intervenção de Deus, esta questão da oração pela presença de Deus. Orarmos sempre buscando a presença de Deus. Por último, fechando esse segundo subtópico, tópico, 2.3, a expressão, expressa confiança. Confiança é um outro tema em que diversas vezes abordamos aqui durante este trimestre, esse segundo trimestre de 2020. Os Salmos de Davi, ele está sempre expressando esta questão da confiança. A confiança do salmista é expressa logo no início, pois ele faz diversas informações, pois ele faz diversas afirmações e acrescenta em quem eu confio. Depois declara: cantarei um cântico novo. Versículo 9. Notemos esta interessante sequência. Porque eu sei quem é Deus, confio. Porque sei quem é Deus, confio. Porque confio, sei que cantarei um cântico novo. Podemos refletir sobre esse aspecto tão importante na vida cristã. Crescer no conhecimento de Deus deve ser acompanhado no aprofundamento da nossa confiança em Deus. Faz a diferença no enfrentamento das muitas adversidades. A pergunta que te faço, para fecharmos esse ponto: tens tu confiado em Deus? Em meio a esta pandemia, em meio aos intempéries que vão se levantando no decurso da nossa vida, o que você pode contar para si mesmo nesse momento como resultado da sua confiança em Deus? Pois os sinais, eles falam, né? Os sinais mostram a manifestação como resposta daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Ou seja, eu oro para que Deus abra a porta e eu creio que Deus vai abrir a porta. Eu estou enfermo, mas eu confio que Deus vai me curar. Eu estou passando por isso, mas eu confio que Deus vai me dar a vitória. Eu estou passando por aquilo, mas eu confio que Deus vai me dar a vitória. O salmista aqui mesmo expressa nos versos a sua confiança em Deus. Abaixa, Deus, os céus. Toca a terra e os montes fumegarão. Os meus inimigos, eles serão derrotados. Davi, o salmista, ele não confia na sua própria força, no seu próprio entendimento, na sua própria capacidade, mas ele preferia buscar a Deus. Ele tinha um poder bélico para poder responder aos seus inimigos, mas ele preferia buscar a Deus. Às vezes nós temos muito poder, seja esse ou de qualquer outra forma, temos amizade, podemos correr atrás, mas em quem realmente nós temos expressado a nossa confiança? Fica aí para nós fecharmos esse ponto, para você analisar, para mim analisar no meu cotidiano. Nossa segurança e certeza na oração estão baseadas na graça de Deus. Devemos sempre orar a Deus e ter a expressa confiança nele. Foi o que nós aprendemos aqui neste segundo tópico, onde nós tivemos aqui por objetivo mostrar a importância de uma vida de oração. Por último, como objetivo para o terceiro tópico, nós temos aí apresentar os efeitos de uma vida de oração. Aí nós temos a intercessão pelo bem da família e da sociedade, onde vai implicar aí os plantas bem desenvolvidas na sociedade.
filhas pedras de esquina como coluna de um palácio e interesse pelo bem da sociedade. Nós vamos aqui nesse terceiro ponto aprender que, além do ensino da palavra dentro de casa, além da nossa principal ferramenta para influenciar a vida, primeiramente da nossa casa, questão eu, pai, Cláudia, mãe, a nossa conduta, porque muito mais do que as nossas palavras fala o nosso testemunho, fala a nossa conduta. Nós vamos aprender que, além disso, entra aí a ferramenta da oração. Eu costumo dizer que a oração de uma mãe é algo... Se a oração de qualquer pessoa é algo sobrenatural, uma oração sincera, confiante, feito a Deus, avalie agora a oração de uma mãe. É algo extraordinário. A oração de um pai é algo extraordinário. Nesse tópico, nós temos aqui que para os nossos filhos, e isso, querido, eu vou deixar bem claro, não é via de regra, tá? Pode ser ou não, é relativo, tá? Porque às vezes, nós até comentamos a respeito disso na lição 12, agora já terminando a lição ali, às vezes, filho de peixe não é peixinho, filho de crente não é crentinho. E o que faltou? Foi o ensino? Não. Às vezes o pai ensinou, educou, falou, mas o filho decidiu, quando ficou na sua maioridade, né, caminhar por caminhos tortuosos. Agora cabe o pai e a mãe entrar pelo caminho da oração, buscar a Deus, para que esse filho volte a ser planta bem desenvolvida, seja na sua mocidade, para caminhar por toda a vida. O provérbio diz: ensina o menino no caminho que deve andar. Quando ele envelhecer, dando aí a intenção de que ele vai permanecer firme. Mas isso não é regra geral. Infelizmente, nós estamos vivendo em tempo que isso é exceção, né? Grandes homens de Deus, como foi dito ali na nossa lição 12, foi até usado um nome de um grande homem de Deus que hoje já descansa no Senhor, que ganhou os filhos de muitas famílias para Jesus. Foi um ícone para os filhos de muitas famílias, mas os seus não quis seguir o exemplo do pai, e ele não pôde assim deixar um legado, né, de um filho que se esforçou, trabalhou, almejou, desejou ser o sucessor do pai. Assim como foi dado exemplo ali, Moisés. Aonde é que estavam os filhos de Moisés? Os filhos de Davi, os filhos de Jacó, os filhos de Samuel, e aí nós poderíamos esticar essa lista bem mais profunda. Então, aqui o salmista traz dentro desse patamar espiritual. Se um pai e uma mãe conseguem formalizar a sua família, e essa família responde ao ensinamento do pai e da mãe, aí se torna isso aqui, filhos, planta bem desenvolvida. Mas, irmão, se porventura na sua casa tem alguém que ainda não está nesse patamar de planta bem desenvolvida, lembre-se, nós estamos estudando sobre oração que intervém, que chama a presença de Deus para intervir. Deus tem as suas multiformes maneiras de trabalhar. Nós temos que fazer a nossa parte, ensinar, interceder, orar, dar exemplo. Se o filho ou a filha não quer seguir o exemplo, aí é ele e Deus, tá bom?
Notemos que este salmo inicia com a experiência do salmista com Deus, versículo 1 e 2. Agora ele se volta para a intercessão, para interceder pela família, versículo 12 e 13, e a seguir pelo povo, versículo 14 e 15. Importante lição para os nossos dias, pessoal, família e sociedade. Transformações começam pela pessoa. Os filhos bem plantados e envolvidos na sociedade. É fundamental nos unirmos em oração pelos filhos, principalmente as crianças e adolescentes e jovens, para que sejam como plantas florescentes, bem desenvolvidas, viçosas no jardim do Senhor. É evidente que dependemos do Senhor e de seu agir na vida dos nossos filhos. Contudo, também é certo que se esperarmos de quem confia no Senhor, se espera de quem confia no Senhor esta oração, que seja um agente responsável. Filho bem desenvolvido são resultado da oração, ensino e exemplo, discipulado e disciplina, pois precisam estar plantados junto a ribeiros de água. Que nossos filhos sejam assim, sejam plantas que expressam vitalidade estabelecida e produtividade. Salmo 128, versículo 3, também compara filho como plantas. Então, resumindo aqui o que já disse, se talvez você tenha um filho na sua casa, uma filha, algum parente que foi ensinado, mas não permaneceu, não se frustre por isso. Você fez a sua parte. Você está fazendo a sua parte. No momento certo, Deus pega pelas suas mãos. Deus vai dando oportunidade. Deus vai dando oportunidade. Eu conheço pessoas que são homens de Deus e pelo que a gente acompanha, assim, por relacionar e amizade, pessoas que ensinam o filho no caminho. Porém, o filho se encontra desviado, perdido nas drogas, dando trabalho para a polícia, sendo preso direto. E já vai muitos anos. E Deus vai dando oportunidade. Deus vai dando oportunidade. Pai ensina, a mãe ensina, mas vai chegar num momento em que o filho e a filha precisam aprender a pegar o ensino do pai e da mãe e exercer na sua vida e decidir por si próprio se quer andar pelos caminhos de Deus ou não. Um ensinamento que eu mesmo dei aos meus filhos desde pequeno é que eles não devem estar num templo como igreja porque o pai e a mãe estão levando. Eles têm que sentir o desejo, a vontade. Eles têm que procurar desde a sua eternidade a se envolverem com Deus na oração, na leitura da palavra. E mais do que esse ensinamento, é eles olhar para dentro de casa e ver um pai que vive em oração, um pai que vive estudando a Bíblia, um pai que quando surge uma situação ele demonstra equilíbrio, paciência, tranquilidade e sabedoria para resolver. Existem ensinamentos maiores do que esse, mas às vezes os filhos, quando crescem e começam a desenvolver-se, eles acham que devem andar pelos seus próprios pés e acham isso aí tudo que não vale a pena e caminham por caminhos tortuosos. Os pais podem contar com a oração, a palavra de Deus e o Espírito Santo. E a igreja, nesta tão importante construção, né? Aqui o nosso foco na lição. Então, terceiro, que eu falando aqui esse 3.1, eu já também abranjo aqui o 2.2, o 3.2, filhas pedras de esquina como coluna de um palácio, né? Mais pelo lado espiritual mesmo, do exemplo do envolvimento deste pai com a família, da família com esse pai ou com esses pais, e desse ponto deles ter a responsabilidade de acatar e seguir
Alguém um dia chegou para nós e pregou a verdade. Nós tivemos na nossa mão a decisão de seguir essa verdade ou continuar pisando pelos caminhos errados. Nós decidimos seguir a verdade, estamos firmes com Jesus. Nesta caminhada, para dentro de casa é a mesma coisa. Você ensina seus filhos, você demonstra para os seus filhos com exemplo. Agora, vai chegar um momento da vida deles que eles terão que expressar essa responsabilidade diante de Deus, se eles querem ou não. Mas uma certeza eu dou, meus queridos: por você ter ensinado seu filho no caminho correto, isso vai falar profundamente na alma dele. Uma hora ou outra vai fazer efeito. E se não fazer efeito, ele vai entrar na eternidade sabendo que ele teve toda a possibilidade de ter uma eternidade com Deus e ele preferiu não querer. Desde que nós procedemos assim, ensinando com o nosso exemplo, ensinando na palavra, buscando ajuda na oração, na presença de Deus, na ação do Espírito Santo e na intercessão da igreja. Tá? Então esse é o nosso poder para dentro da nossa casa. Interesse pelo bem da sociedade. O salmista menciona nossas ruas e povos. Salmos 144, versículo 14 e 15. Ele pede a bênção de Deus não apenas para si e família, mas também para a sociedade. Pessoas que tenham um relacionamento com Deus refletem isso no seio da família e na sociedade. Nota que Deus enfatiza que Abraão iria ensinar os seus filhos. Gênesis 12, 2, 3, 18, 19. Onde fala que Deus enfatiza Abraão iria ensinar os seus filhos. Jeremias 29, 7. Mesmo sendo cativo, o povo de Deus deveria trabalhar para o bem da cidade. Por isso, a importância de fortalecermos nossas famílias, pois compõem a base da sociedade. Nosso compromisso como discípulos de Cristo inclui a nossa vivência em sociedade. E como é que vamos ganhar a sociedade para Jesus se nós não nos envolvemos com ela? E o apóstolo Paulo mesmo nos ensina, tratando-se do nosso bem-estar nessa sociedade, né, que nós devemos orar pela nossa sociedade, orar pelas nossas autoridades, para que possamos viver bem, viver tranquilo. Nós estamos vivendo um tempo desse, em que nós temos aí agora, eu tenho lá as minhas dúvidas, quase a minha certeza de Jair Bolsonaro não ser crente, mas é um cristão. E só por esse homem estar no poder e falar a língua da honestidade, colocar Deus e a família como prioridade do seu governo, já é um motivo de nós crentes abraçarmos e lutarmos, seja na intercessão, na oração, ou até mesmo indo às ruas para manifestar o nosso apoio, né? Porque, irmão, nós sabemos que o nosso país vem sofrendo há muitos anos com corrupção e mais corrupção, né? E agora que entrou alguém que está falando uma linguagem diferenciada, né? Estão tentando de todas as formas derrubar. Se nós queremos ver, enquanto Jesus não volta, um país abençoado, próspero, porque nós também não podemos nos apegar nisso, porque sabemos que a Bíblia diz para os últimos dias. Muita luta, muita tribulação, mas nós não devemos esquecer também que nós somos atribulacionistas, né? É isso, né? Nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação, porque pelo amor de Deus, nós já passa luta demais nessa terra. E ainda tem que passar pela grande tribulação. Deus que nos guarde, Deus que nos livre, né? Então, é importantíssimo, meus amados, nós estarmos intercedendo pela sociedade, interceder pelo colega de trabalho, interceder pelo vizinho, interceder até mesmo por aqueles que você não conhece. Como assim, irmão? Tem um bocado de gente lá no hospital lá que você não conhece, mas você clama a Deus.
Deus, vamos dar um exemplo. Eu estou aqui em Santa Maria DF. Visita lá o Hospital de Santa Maria, Jesus. Quantas pessoas estão ali agora, naquele momento, ali passando por luta, por tribulação, enfermos, já à beira da morte. Vai lá, Deus, traz a cura, liberta. A gente vai com o nosso exemplo, com a nossa visita, faz uma oração ali. Então tudo isso é se envolver com a sociedade e exercer esse poder que nós temos nas nossas mãos, o poder da oração. E assim vamos ver então as coisas acontecerem. Sabemos que este mundo vai piorar cada vez mais, mas nós somos sal nessa terra, somos luz nesse mundo. Nós estudamos na lição de número 11, se não me engano, a questão de cidadão, de peregrinos nesta terra. Nós estamos aqui como embaixadores de Cristo, cuidando dos benefícios do reino de Deus. O que é o benefício do reino de Deus? Ganhar almas, tirar quantas nós pudermos do reino das trevas e trazer para o reino de luz. Você não deve esquecer que você é um gerador de alma para o reino de Deus. É um resgatador de alma das trevas e um gerador de alma ao reino de Deus. E não depende isso. Essa obra você não vai conseguir fazer preso dentro de um templo. É eu lá no posto de gasolina, pregando o evangelho para os meus colegas, pregando o evangelho para um e para outro, que me dá a oportunidade. É eu dentro de um ônibus, é eu na fila de um banco, na fila de um mercado, tá entendendo? É ali aonde o poder do evangelismo vai ser exercido, em um culto evangelístico, em um evangelismo de rua, em uma cruzada evangelística, onde a gente abrange aí a sociedade. Mas tudo isso só vai ser próspero se nós tivermos uma vida de relacionamento com Deus, tá bom? Por último, eu ensinei que devemos interceder e buscar pelo bem da nossa família e também pelo bem da nossa sociedade. Além de ser grande e transcendente, Deus está atento ao clamor dos que nele confia e espera. Podemos assim apresentar a ele a nossa inquietação e aflição, certo da vitória. A nossa responsabilidade como servos do Senhor, como servos de Deus, é interceder e procurar o bem da família e da sociedade. Amém? Assim, meus amados, nós terminamos aqui a nossa última lição. Domingo que vem já temos aí uma lição nova, né? Eu ainda não estou com ela em mão, mas creio que no próximo domingo já estaremos aí com essa lição nova. Foi um trimestre muito abençoador para nós, onde aprendemos muito, né, com esses salmos, como desenvolver esta vida de adoração e oração diante de Deus, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe. A paz.